Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor do Corinthians, torcedora do Timão, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre técnicos para o Timão. O amigo do presidente, o Silvinho, já não é técnico do Corinthians. Muitos não gostam quando eu falo isso. Muitos não gostavam quando eu falo isso. Mas ele era técnico do Corinthians porque ele era amigo do Andrés e também do Duílio Monteiro Alves. E não porque ele era competente, porque ele nunca foi competente na vida. Muita gente também não me seguia, não gostava do que eu falava. Antes, quando eu falava que ele não era técnico para o Corinthians, muita gente no Twitter, inclusive, tive até haters que começaram a me perseguir por causa disso. Não é técnico para o Corinthians. Um cara que teve muita experiência como treinador. Mal sucedida, diga-se de passagem. Muito mal sucedida. Jamais deveria receber um dos cargos mais importantes, não somente do futebol, mas um dos cargos mais importantes do Brasil, que é ser técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não tem o menor cabimento. Você dá esse cargo para um amador. Você deveria ter a humildade de começar, por exemplo, no Sub-13, no Sub-15, no Sub-17, treinando, virando um técnico de verdade, porque ele não é um técnico de verdade. Ele não é. Ele nunca foi. E lá em Lyon, você fala a palavra Silvinho, você chega no Sil, mas não chega ao vinho. Você até chega no Sil, mas não chega ao vinho, porque a pessoa que está perto de você vai embora. Ninguém suporta ouvir falar o nome do Silvinho. Ninguém suporta. Entende? E ele é o menos culpado disso. Evidentemente que o culpado principal é o Duílio. E claro, vai ter torcedor aqui, né, que torce para presidente e não para o clube. Tem torcedor que torce muito mais para o Duílio do que para o Corinthians, né, que vai começar a não gostar também do que eu tô falando, de eu estar falando isso. Então pode começar a dar dislike aí. Se você torce para presidente do clube, se você torce para o Duílio antes do que para o Corinthians, então pode começar a dar dislike aí. Pode ir embora. A torcida do Corinthians não dá muita força no meu canal. Porque eu faço essas críticas que pouca gente faz. Entende? Então, é importante que o Corinthians agora busque um técnico de verdade. Um técnico de verdade. Né? A gente viu, inclusive, um comentário do jogo contra o Santos. Como o jornalismo esportivo também ajuda na decadência do futebol brasileiro. As críticas nunca são feitas de verdade. Por exemplo, né? Bom, o Casagrande ele fala que não gosta de ver jogo de futebol, só para começar essa conversa. E o Paulo Vinícius Coelho, por exemplo, no jogo de ontem, ele falou, por exemplo, que o problema do Corinthians é que precisava entrar o Paulinho. O jogador que estava faltando é o Paulinho. O Paulinho entrou, nada mudou, evidentemente. Nada mudou. Mas ele falava, por exemplo, que o Corinthians precisava de um volante de infiltração. Essa balela toda. Em alguns momentos falava também do 10, que ali tinha uma questão do 10 também e tudo mais e tal. A questão não é, por exemplo, o Paulinho entrar ou não entrar. A questão é que, em nenhum momento, o Paulo Vinícius Coelho fala do trabalho do Silvinho. Porque o que ele deveria falar é o seguinte: o Silvinho deveria entregar muito mais e deveria fazer com que esse jogador jogasse muito mais. Por quê? Ele tem jogadores excelentes no seu elenco, mas ele não consegue fazer os caras jogar. Ele não consegue. Então a questão não é o jogador. De quando o comentarista ele faz um comentário desse, ele está aliviando pro técnico e falando o quê? Daquele pensamento que para um time ser bom precisa do quê? De reforços. Para um time ser bom precisa do quê? Das individualidades. Para um time funcionar precisa do quê? Que o jogador esteja no bom dia. E o técnico? O técnico não tem que ser bom, não? Este é o ponto. E, nesse sentido, o PVC é um dos mais decadentes jornalistas esportivos hoje do futebol brasileiro. Um dos mais decadentes que existe no Brasil. Entende? Por exemplo, no Twitter, alguns torcedores falam também coisas muito parecidas. É claro, vem desse tipo de educação que jornalistas como o PVC passam para eles. Eu vi no Twitter um cara que eu gosto muito, inclusive, corintiano, falou num certo momento que, enquanto o Corinthians não tivesse um centroavante, a coisa não ia funcionar. Ora, com um elenco desse, não dá para fazer o time jogar. Não dá para você, por exemplo, criar situações. Não cabe nada nunca ao técnico. O técnico nunca vai ser capaz de fazer, por exemplo, com que o jogador jogue de forma diferente. A gente teve um exemplo em 2021 de uma equipe como Fortaleza em que o técnico fez com que jogadores que não eram da posição passassem a jogar muito bem em certas posições. O Lucas Crispim, que era um jogador de perfil muito baixo até então, que era um jogador de meio de campo, passou a ser um dos melhores alas do futebol no Brasil. Hoje é um dos melhores. Entende? Ele inventou vários jogadores. O Ederson virou um jogador importante e hoje o Corinthians vendeu o Ederson por causa também, sobretudo por causa do quê? Por causa do trabalho que o Ederson teve no Fortaleza. Mas ele jogou bem no Fortaleza porque o Vojvoda achou um lugar para ele jogar. Conseguiu fazer ele jogar. Um técnico tem de fazer diferença, gente. Tem que parar com essa palhaçada, entendeu? De buscar um nome de técnico sem entender, por exemplo, qual é o modelo desse técnico. Qual é, por exemplo, o perfil do elenco. Se o elenco vai se adaptar realmente com esse técnico, tudo isso precisa ser levado em consideração. O Silvinho, evidentemente, nunca foi técnico de futebol, gente. Quanto mais o Corinthians. Então agora é hora, por exemplo, de nós indicarmos alguns perfis para o Timão avaliar e possivelmente contratar. Por que não?
Vou aprofundar aqui, vou apenas falar de alguns nomes, evidentemente. No outro vídeo, eu apontarei outros nomes de técnicos para o Timão, caso esse vídeo tenha visualização também, gente. Porque aqui é o seguinte, aqui é trabalho jornalístico, e nesse sentido a gente pauta o que é necessário. E aqui você vai ter vídeo de todas as equipes, mesmo sem ter visualizações. Tem vídeo aqui, por exemplo, tem até de Brasil de Pelotas, Sampaio Correia. Eu nunca esperei visualização quando eu fiz esses vídeos. Mas era necessário pautar essas equipes. Mas também é um trabalho por demanda. Então, a torcida do Corinthians não apoia esse canal. Porque eu sou muito crítico em relação ao Corinthians. Muito crítico. Eu falo coisas que muita gente não fala. E a galera do Corinthians não curte, porque torce para dirigente, torce para presidente. Né? E realmente não curte essas críticas muito complicadas. Então, se não tiver muita visualização, a gente não vai fazer um segundo vídeo aqui. Tá? Aí vai ter outros aí, de outras pessoas fazendo, não tem problema. Tá bom, gente? Então vamos lá. Antes disso, eu peço a sua autorização para falar que este vídeo é patrocinado pela OneFootball, que é um aplicativo de futebol sensacional, que entrega, por exemplo, a Bundesliga, gente. A Bundesliga voltou com tudo depois dessa parada de fim de ano. Voltou com tudo, só grande jogo, só jogão. Só jogo espetacular e com muitos gols, meus amigos. Você que curte realmente até uma aposta esportiva, olha só que interessante. Muitos gols acontecendo nessas partidas do Campeonato Alemão. Você assiste tudo de graça na tela do seu celular, sem travar, no futebol. Né? Por exemplo, agora no dia 5 vai ter um jogo, no próximo sábado vai ter um jogo, entre o Bayern contra a equipe do Leipzig. Bayern e Leipzig. A última partida entre as duas equipes foi simplesmente 4-1 para o Bayern. No dia seguinte, o Borussia Dortmund vai encontrar o Leverkusen. A última partida entre os dois foi 4-3 para o Dortmund. Ou seja, promessa de muitos gols nas duas partidas. Além disso, o OneFootball entrega muitas outras competições do futebol europeu, né? E também, como por exemplo a Liga da Polônia, da Dinamarca e muitas outras também. Tudo de graça, sem travar, realmente fantástico. Então, se você não baixou, usa o link que está na descrição desse vídeo para baixar o OneFootball e também no primeiro comentário fixado, tá bom, meus amigos? Vamos agora a alguns nomes que seriam interessantes para o Timão. O primeiro dele, na minha opinião, o primeiro deles é o nome de um sul-americano, de um argentino, que agora a gente só olha para Portugal, né? Virou moda, né? Tem um técnico interessante aqui na América do Sul. Alguns, um deles não está agora na América do Sul, está nos Estados Unidos, está no Quakers de San José, na Califórnia. Trata-se do Matias Almeida. Matias Almeida é um técnico grande para clubes grandes, para equipes grandes e para equipes que tenham problemas. Almeida é um técnico que consegue solucionar problemas em grandes equipes. Almeida foi o cara que, quando ninguém queria ser técnico do River na segunda divisão, ele assume, ele vira técnico de futebol e traz o River de volta. Vocês não têm noção de como ele sofreu para conseguir fazer o River voltar para a primeira divisão. Um outro técnico deixaria o trabalho na primeira semana, para vocês terem ideia. Era jogador brigando com o jogador, era dirigente querendo entrar em vestiário, era jogador que não falava com o jogador, era zagueiro que não falava com o zagueiro, meio campista que não falava com o centroavante, um negócio horroroso. E ele traz o River de volta. Depois ele vai para o Chivas Guadalajara, que a gente junta aí, ó, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Botafogo, Vasco, Fluminense, todos esses clubes em crise profunda. Não dá uma crise do Chivas Guadalajara, meus amigos. Eu sei do que eu estou falando. A gente tem a imagem aqui de que é muito voltado para o Brasil. A gente não tem muita noção do que acontece fora do Brasil, sobretudo no futebol do México. O Chivas é um gigante, só que os problemas do Chivas também são gigantes. Os torcedores achavam que a equipe jamais voltaria a ganhar um título mexicano, até que chegou Almeida nesse clube. E ele consegue levar não somente o Chivas à conquista do Campeonato Mexicano, como também da Conca Champions. Entende? Então depois ele vai para o Quakers de San José, na Califórnia, onde está até hoje, mas ele já disse que ele não quer continuar em San José. Ele quer voltar para a América do Sul. Seria muito oportuno que o Corinthians tivesse esse técnico, porque é técnico grande, gigante, para clubes gigantes, como é o Timão. E o modelo de jogo dele? O modelo de jogo dele é esse modelo é uma linha de 3, especialmente. Né? Ele varia muito, mas sobretudo uma linha de 3 zagueiros. Né? Às vezes também tem 4, mas sobretudo 3 zagueiros. É a saída limpa do fundo, é jogo de posição. É um jogo de posição muito qualificado, é uma troca de passe inteligente, é uma tentativa, meus amigos, de se defender com a bola, possuindo a bola e trabalhando sobretudo no campo de ataque. O elenco do Corinthians é um elenco para isso e ninguém consegue ver. É um elenco para esse tipo de coisa. Tem essa verve, esse perfil de elenco para trabalhar sobretudo a criatividade e a posse de bola. O Silvio não via, porque o Silvio não é técnico, entende? O Almeida sim, esse é esse técnico interessante, ele é da escola bielcista. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Cudê, que é um nome especulado, que muita gente está pensando que poderia ser um técnico interessante, o Matias Almeida é um técnico, na Argentina, muito mais qualificado e respeitado do que o Chacho Cudê. Tá bom, meus amigos? Seria um nome interessante aí para a equipe do Timão. Ele está com 48 anos de idade, o contrato dele vai até
o final do ano, mas ele já disse que quer sair da equipe de San José neste momento, tá? O pessoal tem falado muito do Coudet. O Coudet seria um técnico também interessante. Ele fez um trabalho, para mim, primoroso no Internacional. Ele foi queimado pelo Rodrigo Caetano. Todo mundo lá no Sul sabe disso. Todo mundo sabe. O cara, ele sai do Inter, podendo ser campeão brasileiro, estão na liderança do campeonato brasileiro, para pegar uma equipe da segunda divisão. O pessoal acha que ele fez isso somente porque ele queria ir para a Europa. Não é isso, gente. Ele foi queimado o tempo inteiro no Inter. Ele pedia jogador e os dirigentes não entregavam para ele. Entende? E aí, por exemplo, pediu um centroavante. Não entregava o centroavante. Depois de 3 meses entregaram o centroavante para ele. Só que não era centroavante. Era um atacante que ele precisou construir como centroavante. Era isso. Ele foi queimado de tal forma que quando surgiu a proposta, falou, eu vou embora daqui. Ninguém gosta de mim aqui. Ele foi-se embora. Entende? É um técnico realmente muito, muito, muito acima da média. É um técnico que tem um entendimento muito forte do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Essa questão do calendário, ele, como poucos, entendeu isso. É um técnico que também trabalha de maneira muito ofensiva as suas equipes, mas quando constrói o resultado, ele começa a fazer a equipe descansar em campo já para pensar no outro jogo. É nisso que ele tem um entendimento muito forte do que é o futebol brasileiro. Né? Então, por exemplo, quando a sua equipe sai na frente, ele muda um pouco a forma de jogar. Não de forma que a equipe recua de qualquer maneira, nada disso. Em alguns momentos a equipe até tenta fazer outros gols, mas em geral a equipe tende a trabalhar sobretudo, né, a proteção da condição física também dos jogadores. Né? Então, por causa disso, a equipe tende a mudar um pouco a forma de jogar, diminui a intensividade, a intensificação ali do trabalho no campo de ataque, tenta trabalhar muito mais no meio de campo, em alguns momentos até mesmo na defesa. Mas é um técnico, sobretudo, ofensivo, o Chacho Coudet, e não dá para falar, por exemplo, que esse técnico não seja competente, porque ele é muito competente e seria muito interessante também no Flamengo. Bom, um outro nome interessante, ele está com 47 anos, o Chacho Coudet, um outro nome interessante também é um técnico que está livre no mercado nesse momento, livre no mercado, e que seria um nome muito difícil de chegar aqui no Brasil, mas eu acho que o Corinthians poderia tentar esse nome também. É um técnico muito acima da média, um técnico de jogo ofensivo, um técnico que estuda como poucos essa questão de como fazer com que a sua equipe lide com os problemas que a defesa de uma equipe adversária coloca. Por exemplo, uma defesa cerrada, fechada. Como é que eu faço, por exemplo, para furar essa defesa? Ele estuda muito esse aspecto do futebol. É o Vitor Pereira. Vitor Pereira está livre no mercado depois de trabalhar no Fenerbahçe. Ele está à disposição, é um técnico caro, mas eu diria para você que tanto o Coudet como o Vitor Pereira seriam técnicos que chegariam para o Brasil para ganhar um salário interessante no Corinthians, um salário alto no Corinthians, mas um salário que o Corinthians, neste momento, poderia pagar. Por exemplo, o Coudet, o pessoal fala do salário dele, é de 645 mil no Celta. Ele, evidentemente, que é muito complicado pensar o Coudet deixar a Europa hoje para vir para o Brasil, ok? Não é bem assim. E acho que a condição financeira poderia ajudá-lo muito. Por exemplo, o Corinthians ele ganha 665 mil, na verdade 667 mil, né, reais lá na equipe do Celta. Né? Então, o Corinthians poderia pagar um pouco mais para ele, poderia pagar, por exemplo, 900 mil, 800 mil. Ah, mas é muito caro. Então, fica perdendo tempo com o Silvinho, ganhando 500 mil, por exemplo. Né? O que é melhor? Né? Eu não sei qual era o salário do Silvinho, evidentemente, mas eu presumo que seja alguma coisa nesse nível aí. Entende? O Vitor Pereira seria a mesma coisa. A gente acha, por exemplo, que qualquer equipe europeia paga salário absurdo para técnico. Não é assim, gente. Não é assim. Se o Vitor Pereira não for, por exemplo, uma Premier League, se não for, por exemplo, um gigante ali, por exemplo, da Alemanha, né? Não, o Bayern, né? Só o Bayern, na verdade, né? Real Madrid, ou, por exemplo, Barcelona na Espanha, né? Um gigante italiano ali, por exemplo, ele não vai ganhar um salário muito maior do que ganharia aqui no Brasil. Ele não vai ganhar um salário, por exemplo, que ultrapasse, por exemplo, 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 100 mil. Esse salário ele poderia ganhar, por exemplo, numa equipe como o Corinthians. Lá na Europa, em pouquíssimas equipes, ele ganharia o salário desse. É só pra gente pensar. O Coudet é difícil, mas também, na minha opinião, é possível. Da mesma forma que o Vitor Pereira, que está sem clube, neste momento, para mim, também seria muito possível. Voltando para a América do Sul, um técnico interessante que eu gosto muito, é o Daniel Garneiro, do Libertad do Paraguai. É um técnico de modelo híbrido. Neste momento, talvez seja aquele que mais se adaptasse ao Corinthians. É ataque e defesa. Trabalha a posse de bola quando precisa, trabalha os aspectos defensivos quando precisa. Tem uma coisa muito interessante no futebol, que é o seguinte. Às vezes a equipe tem um elenco muito bom,
essa equipe tem maior posse de bola do que a maior parte dos seus adversários nas partidas, mas essa posse de bola ela é trabalhada não como ideia, mas como circunstância. Por que isso? Porque o técnico ele não tem a ideia de posse de bola, ele não gosta dessa ideia. O que ele faz? Como ele não gosta dessa ideia, como isso não faz parte da visão dele de futebol, ele não treina isso com a sua equipe. Então a equipe não recebe treinamento. Então, nos jogos em que a sua equipe tem maior posse de bola do que os adversários, ela não sabe muito bem o que fazer com a bola. É muito o Corinthians, inclusive, do Silvinho, que quando tinha maior posse de bola, não sabia muito bem o que fazer com a bola. Então o que acontece? O que acontece é que alguns técnicos que não são da linha demais de posse de bola, que são defensivos e tudo mais e tal, eles não treinam situações de jogo para quando a sua equipe precisa ter posse de bola. Ele não treina, porque isso não faz parte da mentalidade dele de futebol. O Daniel Garneiro é um técnico de modelo híbrido, é ataque e defesa ao mesmo tempo. As suas defesas são muito boas, mas ele treina a posse de bola. Quando as suas equipes têm posse de bola maior que os adversários, ela sabe muito bem o que fazer dentro de campo. Para mim, portanto, o Garneiro seria um técnico muito bom para o Corinthians também. Ele é um técnico chamado de o mal-humorado, o cara que nunca sorri. Ele não é de brincadeira, ele é muito sério, ele leva treinamento muito a sério, é muito pesado, é muita correria, é muita força física também. Né? Mas é um cara que se precisar, ele vai pensar algum jogador da base, ele vai utilizar algum jogador da base, também vai saber empoderar o jogador da base, porque ele gosta, por exemplo, de jogador que queira trabalhar na equipe, é um jogador que vista mesmo a camisa. Garneiro é um técnico seríssimo, que gosta que dirigente não fique pisando em vestiário, tem toda essa parada aí. Então eu acho que o Garneiro também seria um técnico muito interessante. Para mim é um dos melhores que estão atuando hoje na América do Sul, é o Daniel Garneiro, técnico do Libertad. Há um bom tempo o Libertad é uma equipe bem interessante por causa do Daniel Garneiro. E para terminar, meus amigos, voltando agora, por exemplo, vamos ficar aqui na América do Sul, indicar o último técnico, que para mim é um técnico também muito interessante. Pouca gente pensa nele, que é o Maurício Larriera, técnico do Peñarol. Para vocês entenderem, por exemplo, que, de quem eu estou falando, aquele técnico que venceu o Corinthians pela Sul-Americana nos 2 jogos. Tanto na Neoquímica Arena, como também lá no estádio Libertadores de América, que é o estádio, na verdade, o estádio campeão de siglo, que é o estádio do Peñarol. O Peñarol venceu as 2 vezes, venceu tendo o Larriera como seu técnico. É um técnico, por exemplo, que revolucionou a categoria de base do Peñarol, um clube que estava indo à falência praticamente ali. Ele praticamente acaba salvando a equipe do Peñarol com o seu trabalho. Um técnico muito interessante, um técnico que tem essa linha também de trabalho mais ou menos parecida com a do Garneiro, mas se precisar, ele vai ser muito mais de posse de bola do que o contrário. Então fico nesses nomes aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, deixa os comentários e fale se vocês querem realmente que eu faça um segundo vídeo com mais indicações para técnicos do Timão. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.